Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo hoje. E no vídeo de hoje falaremos de assíntotas horizontais, né? O que é uma assíntota horizontal, qual o significado geométrico dela e como fazer para calcular as assíntotas verticais de uma função, caso exista, ok? Então, a primeira definição que a gente vai ver hoje, a única, né? É que uma reta y igual a L, então, ela é chamada de assíntota horizontal se limite quando x é para infinito da função da L ou limite quando x é para menos infinito da função da L, ok? Então, se você vai calcular, para saber se a função tem assíntotas horizontais, você vai calcular o limite quando x é para mais infinito e o limite quando x é para menos infinito, tá? Professor, e se der um infinito aqui, ou der um menos infinito? Não der um número, né? Significa que a função ela não possui assíntotas horizontais nesse caso. Beleza? Um exemplo de função que tem assíntota vertical é arco tangente, né? Qual o significado dessa assíntota no gráfico, né? Tá vendo que aqui é π sobre 2, a reta y é igual a π sobre 2 e a reta y é igual a menos π sobre 2, ok? Então tem duas assíntotas horizontais. Essa reta x e y é igual a π sobre 2 é a assíntota horizontal porque quando x é para infinito, olha, a função está se aproximando dela. Ela não chega a tocar nela, tá? Mas ela se aproxima dela, beleza? E uma reta é a assíntota horizontal, outra reta que é a assíntota horizontal também, na função arco tangente, é o menos π sobre 2. Porque quando x é para menos infinito, a função ela se aproxima dessa reta L, ok? Bom, então como que eu faço para calcular assíntotas horizontais, caso existam? Calculo o limite quando x é para mais infinito, calculo o limite quando x é para menos infinito, para ver, ok? Então vamos a um exemplo. Nesse primeiro exemplo, é pedido para calcular, caso exista, as assíntotas horizontais dessa função aí. Então, para calcular as assíntotas horizontais, caso exista dessa função, nós precisamos calcular o limite quando x é para infinito e limite quando x é para menos infinito. Então, limite quando x vai para mais infinito dessa função, o que eu tenho que fazer? Bom, a gente sabe que isso daí é uma razão de polinômios. Como que a gente calcula limites infinitos nessa situação? A gente divide todo mundo pela maior potência do denominador. Ok? A maior potência do denominador é 2, x a 2, então eu vou dividir 2x quadrado por x a 2, 5x por x a 2, 5 por x a 2, 5x2 por x a 2, raiz de 2 por x a 2, né? Então a gente vai ter limite quando x vai para o infinito de 2 menos 5 sobre x menos 5 sobre x quadrado, 5 raiz de 2 sobre x quadrado. O que acontece, né? Essa parte aqui vai para 2, essa parte aqui vai para 0, essa vai para 0, essa vai para 0 e essa vai para 5. Então esse limite dá 2 quintos. Então a gente coloca aqui que a reta assim é uma reta, não é um número, tá, gente? Y igual a 2 quintos é uma assíntota horizontal. Então, ó, agora, segundo, nós vamos calcular
limite quando x vai para menos infinito da função, ok? Olha só, gente, nesse caso, não é sempre, tá, gente, que isso acontece. Nesse caso, eu ia usar a mesma estratégia, dividir todo mundo por x quadrado e não ia alterar, né, o x ir para mais ou menos infinito aí, ia dar 2/5 também. Então, ó, de fato, a reta y igual a 2/5 é a única assíntota horizontal de f, né? Porque aqui poderia dar outro número também, né? Não é o caso, tá? Então, espero que vocês tenham entendido esse exemplo